O perigo da dissonância cognitiva para os 3 níveis da sua saúde. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Candé, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. Mas com toda certeza, nesse momento na sua cabeça tem a seguinte pergunta: mas afinal de contas, o que é dissonância cognitiva? Se você ainda tem essa pergunta na sua cabeça, com toda certeza é porque você ainda não assistiu o nosso vídeo onde nós discorremos profundamente sobre todos os conceitos relativos à dissonância cognitiva. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui em cima no card, eu vou deixar linkado o vídeo onde nós falamos longamente sobre isso. Então, quando terminar esse vídeo aqui, você vai lá assistir ele, que vai deixar muito mais robusto o seu nível de conhecimento dentro desse assunto que é tão importante. Bem, mas se você não assistiu o vídeo, vamos então entender o que é a dissonância cognitiva. A definição básica é a seguinte: dissonância cognitiva remete à necessidade do indivíduo de procurar coerência entre suas cognições, que são, resumidamente, conhecimento, opiniões e crenças. A dissonância ocorre quando existe uma incoerência entre as atitudes ou comportamentos que acredita serem certos e o que realmente é praticado. Eu não entendi o que ele falou. Fica tranquilo que você vai começar a entender tudo a partir de agora. Imagine o seguinte: nesse recipiente aqui muito bonito, tem uma japonesinha, mas não é minha esposa, né? Esse recipiente aqui é para guardar chá. Ele tem essa tampa e aqui dentro, evidentemente, tem chá. Só que você agora tem que fazer de conta que esse recipiente de chá é a sua mente. A tampa é o que se chama de mente analítica. Por que é que esse recipiente tem que ter uma tampa? Para impedir, por exemplo, a entrada de insetos. Da mesma maneira, a tampa da sua mente, a mente analítica, ela impede que entrem aqui as informações que não estão de acordo com o que está aqui dentro. E olha só, quando a gente tira a tampa, você tem acesso ao que a gente chama de mente subconsciente ou mente inconsciente. O que é que tem aqui dentro? Tem todas as programações que você fez no decorrer de toda a sua vida. Só que tem um detalhe: isso aqui não fica aberto. Você nasceu, aí começa o seu aprendizado a partir do momento que você nasce. Então você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando chega por volta dos 6, 7 anos, acontece isso aqui, ó. É fixada a sua mente analítica. Então, a partir desse período, entre os 6 e os 7 anos de idade, aqui você não pode mais introduzir novas programações, a não ser que se coadunem com aquilo que está aqui dentro. Então, por exemplo, o chá que está aqui dentro, toda a programação que você recebeu até os 6, 7 anos de idade. Mas até agora você não entendeu o que é dissonância cognitiva. Pois agora você vai começar a entender. Você é mulher e tem a seguinte programação: homem nenhum presta. Você passou a sua infância toda até os 6, 7 anos de idade, por exemplo, ouvindo da sua mãe ou de alguma figura de autoridade para você que homem nenhum presta. O que é que vai acontecer? Como até os 6, 7 anos de idade aqui está aberto,
Então você recebe essa programação realmente. Homem nenhum presta. A mulher que recebeu essa programação, quando chega na idade de começar a namorar, procurar um parceiro, o que é que vai acontecer? Como a programação que tem aqui dentro é de que homem nenhum presta, adivinha? Ela só vai escolher os homens que não prestam. Não é interessante um negócio desse? Mas você ainda não entendeu o que é dissonância cognitiva. Agora, finalmente, você vai entender. Imagine que essa mulher tem uma amiga. E essa amiga é casada e tem um marido muito dedicado, um marido respeitoso, fiel. Como na mente subconsciente desta mulher está programado que homem nenhum presta, então o que é que vai acontecer? Ela vai olhar para o esposo dessa amiga dela e vai começar a pensar assim: não, tem alguma coisa errada aí. Homem não presta. Não, ele está enganando ela. Só que o tempo vai passando e ela vai percebendo que, pô, esse cara, ele trata ela tão bem. Eu nunca ouvi falar que ele tivesse traído. É aí que começa a ocorrer a dissonância cognitiva. Finalmente, para você entender, a dissonância cognitiva é como se fosse um curto-circuito que acontece na sua mente. Como assim? Aqui dentro da sua mente subconsciente tem uma programação que diz, nesse exemplo que eu citei, homem nenhum presta. Só que está chegando uma informação, não, tem homem que presta, tem homem que é digno, que é bom. Começa a ocorrer um conflito entre o que está querendo entrar e a programação que está aqui dentro. Quando esse conflito começa a acontecer, é quando começa a ocorrer o curto-circuito. Um curto-circuito mental. É quando ocorre a dissonância cognitiva. Agora a gente chegou no ponto que a gente queria. Como é que isso afeta os 3 níveis da sua saúde? Físico, mental e emocional. Vamos citar um exemplo para cada um deles. No nível físico, Einstein dizia: tolice é você fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Todo mundo sabe quem foi Einstein. E essas palavras dele são palavras extremamente sábias que eu vou usar na prática agora. Exemplo: uma pessoa passa a vida todinha aprendendo que colesterol faz mal, que tem que baixar colesterol. Aí chega uma época na vida dela que ela é recomendada começar a usar simvastatina, por exemplo. O tempo vai passando, essa pessoa é casada, mas a programação que ela recebeu, que foi lá para dentro da mente subconsciente dela, foi o quê? Que colesterol faz mal. E ela começa a tomar medicações para baixar o colesterol. Mas como eu disse, essa pessoa é casada. Aí de repente, esse homem começa a ter problemas de libido. Ele começa a ter problemas de libido e a esposa dele, que recebeu na infância aquela programação de homem nenhum presta, ela começa a acreditar o quê? Que o marido dela deve estar traindo ela. E esse homem nunca vai relacionar aquele problema dele de queda de libido, que acaba chegando na disfunção erétil, por causa de uma coisa muito simples. Porque a testosterona dele está baixando. Agora vejam que coisa interessante. O que foi que eu disse? Que nesse caso ele começou a tomar remédio para baixar o colesterol, né? Sabe qual é o curioso disso? A testosterona dele baixou. Testosterona é um hormônio esteroide. Sabe o que significa isso? Que para o corpo do homem produzir testosterona, ele precisa de
Presta atenção. Colesterol. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Como é que o corpo dele vai estar com níveis normais de testosterona se ele está ingerindo remédio para baixar o colesterol? Está entendendo agora? Então, quando chega alguém como eu, um acupunturista, um naturopata com mais de 30 anos de experiência, e fala para você esse tipo de coisa, começa a ocorrer dissonância cognitiva na sua cabeça. Não, mas o médico disse que é para eu tomar. Mas o médico disse que é para baixar o colesterol. Vou continuar tomando essa medicação. O médico disse que é para continuar. Só que o problema ele vai continuar, não tem jeito. Ele só vai progredir. Fica esta briga entre a nova programação que quer entrar na sua mente com aquela programação que já está lá dentro. Mas o que você não sabe é que lá dentro da sua mente, além dessa, tem uma outra programação. Quando passaram anos dizendo para você que acupuntura, naturopatia, trata-se de terapias alternativas. Então, como trata-se de terapias alternativas, você acaba deixando para lá. Você acaba empurrando o problema com a barriga e você não aceita essa nova programação, porque ela causa uma dissonância cognitiva. E aí o tempo vai passar e não tem jeito. Você vai pagar para ver que você perdeu saúde. E na maioria dos casos, quando você percebe isso, já é tarde demais. Mas fica calmo que esse não vai ser o único exemplo que eu vou te dar. Veja que eu citei isso apenas no nível físico. Vamos pensar um pouquinho sobre o nível mental? Pensa da seguinte maneira. Você tem que se defender do vírus Zequinha 263. E para você se defender do vírus Zequinha 263, você tem que ficar em casa. Fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Fique em casa. Mas, peraí, para o seu sistema imunológico estar em cima, estar bem, você precisa receber radiação solar para o seu corpo sintetizar a vitamina D3. Como é que o seu organismo vai ficar com o sistema imunológico lá em cima se você não toma sol, se você não sai de casa? Tá, mas o que isso tem a ver com o nível mental? Quando você usa os pais do poder, que são repetição e reforço, quando você usa esse mecanismo, esse exemplo hipotético que eu dei, isso nunca aconteceu, do fique em casa, fique em casa, fique em casa. O que é que você está fazendo? Introduzindo uma nova programação mental que vai conseguir romper as defesas da sua mente analítica através dos pais do poder, que são, eu repito, repetição e reforço. Então, quando você faz isso, o seu corpo começa a produzir tanto cortisol que o seu mental, junto com o seu emocional, começam a entrar em desequilíbrio e produzir hormônios que vão fazer muito mal para você. O cortisol é apenas um deles. E começam a reduzir níveis importantes de neurotransmissores que trazem bem-estar. Está entendendo o problema? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou dar uma de bobinho. Eu sou um grande gênio na história da humanidade que só eu sei disso. Ninguém mais sabe. Mas a resposta para isso é óbvia. Aí você pergunta, peraí, professor Paulo, então quer dizer que tem muita coisa que atinge as pessoas nos 3 níveis da saúde que são feitas de propósito? É isso que você está querendo me dizer? Sim, é exatamente isso. Então é você que escolhe.
Como é o caso, por exemplo, daquela pessoa que sofre com uma doença autoimune, passa anos fazendo uso de corticoides, não fica boa nunca e continua usando corticoides, porque acredita na programação que foi feita de que acupuntura, naturopatia é só uma terapia alternativa. Mas eu volto a dizer, a escolha é sua. Você ainda me pergunta assim, mas como é que... Mas o que é que isso tem a ver com a saúde no nível emocional? A programação preditiva que foi feita para que surgissem em diversos níveis a dissonância cognitiva, acaso você não sabe que o ano de 2020 sozinho foi capaz de produzir mais divórcios e separações no Brasil todo entre os casais do que mais nos últimos 40 anos? Você acha que isso ainda não é suficiente para corroborar o desequilíbrio no nível emocional? Mas eu vou fazer o seguinte, porque eu quero que você vença a dissonância cognitiva que ainda hoje opera dentro de você. Eu repito, principalmente de 2020 para cá, e você nem estava sabendo. Então eu vou fazer o seguinte, mais uma vez eu vou te oferecer a possibilidade de acessar uma ferramenta fantástica de auto-hipnose. É o áudio de auto-hipnose do Jardim de Folhas. Ele é conduzido pelo meu professor de hipnose, Romano Souza. Então eu vou te oferecer mais uma vez a oportunidade de você baixá-lo gratuitamente. Eu vou repetir, gratuitamente, você não vai pagar nada por ele. Mas, professor Paulo, se esse áudio de auto-hipnose é tão bom, você não devia vender? Vai dar. Não acredito nisso não. Então fique sem acreditar. Eu estou dando de graça e você ainda está parando para pensar. Se de fato você se ama, se você ama a sua saúde, se você quer ser uma pessoa saudável, você vai tomar todas as atitudes que você precisa para retomar a direção da sua saúde. Então eu estou dando esse áudio para você pela simples razão de que eu quero simplesmente isso. Se depois você não quiser agendar uma consulta com a gente, não tem problema, pelo menos o áudio você vai ter. E já vai ser um primeiro passo que você vai dar para a reconquista da sua saúde. E como é que você vai fazer para ter acesso a esse áudio da auto-hipnose? Você vai fazer o seguinte, entre em contato comigo pelo meu e-mail, que você vai encontrá-lo aqui embaixo na descrição. Manda um e-mail para mim dizendo, professor Paulo, eu quero o meu áudio da auto-hipnose e eu vou mandar para o seu e-mail. De graça, você não vai pagar nada. Agora vejam que coisa interessante. Percebam o que é a força de vontade humana. Eu estou oferecendo isso. Curiosamente, eu tenho praticamente certeza de que boa parte das pessoas que estão me assistindo agora estão precisando desse tipo de ferramenta. Mas, curiosamente, eu tenho certeza quase que absoluta. Em torno de uma ou duas pessoas é que vão me procurar pedindo essa ferramenta, mesmo eu dando de graça. Então eu repito, é você quem decide. Qual é a prioridade que você está dando na sua vida? Pensa direitinho. Mas eu não vou fazer só isso. Eu também te ofereço a possibilidade de você adquirir o nosso curso de Shiatsu Scalpiano, que é fantástico. Primeiro, para você começar a trabalhar no equilíbrio das saúdes no nível mental e emocional. E além disso, lhe capacita como um profissional para começar
a ajudar as pessoas com o shiatsu scalpiano. Então eu vou deixar aqui embaixo o link do nosso curso. Você poderá fazer a aquisição por Pix, boleto, cartão de crédito, qualquer cartão de crédito. Você pode dividir em até 12 vezes. Você dividindo, você vai ver que o valor fica ridículo, com um detalhe. Uma vez você adquirindo o curso, você terá acesso a ele por um período de 1 ano. Claro, tendo nesse período a mim como seu mentor. Faça isso por você mesmo, se é que você tem a si mesmo como prioridade. Agora, sabe algo que você deveria ter como prioridade? É praticar o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Lembre, tem muita gente que está precisando desse tipo de conteúdo. De tal forma que quando você curte, o próprio YouTube, ele dá mais alcance para esse vídeo e outras tantas pessoas vão poder assisti-lo. Agora, se você não tem gratidão nenhuma pelo conteúdo que eu estou te dando, faz o seguinte, não precisa fazer nada, não precisa nem curtir. Mas eu sei que você tem gratidão. E você vai não só curtir, mas também comentar e compartilhar. Lembre que quando você compartilha, você se torna, junto comigo, meu companheiro de missão e mais um disseminador do conhecimento. Eu tenho certeza que você apreciou muito o conteúdo desse vídeo e eu te desejo um maravilhoso e abençoado dia, saúde física, mental e emocional, e que Deus, o dono da minha vida, deste canal e do meu trabalho, nos abençoe. Muita, muita paz para você. Tchau, tchau.